Uma mãe desapareceu com suas 2 filhas pequenas. O seu marido disse para a polícia que não tinha ideia para onde ela foi, que talvez ela tivesse fugido de casa. Mas as câmeras de segurança de um vizinho começaram a revelar toda a verdade do que tinha acontecido com ela. No vídeo de hoje eu vou contar o triste caso de Shannon Watts e suas 2 filhas. Você acha que ela foi embora? Olha, por enquanto eu não quero criar nenhuma teoria, eu só espero que ela esteja em algum lugar seguro com as meninas. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Brucrime. Se você é novo aqui no canal, aqui eu falo sobre casos criminais reais. Se você gosta desse tipo de assunto, então se inscreve aí no canal e já deixa o seu like, que eu pesquiso muito para trazer o caso completo aqui, com muitas fotos e vídeos. Se você conhece alguém que também goste desse tipo de conteúdo, compartilhe com ele e me ajude a fazer esse canal crescer. Então vamos ao caso? Shannon nasceu no dia 10 de janeiro de 1984 em Nova Jersey, Estados Unidos. Ela era filha de Frank e Sandra Judicic e tinha um irmão. O seu trabalho era com vendas. Seu último trabalho foi vendendo suplementos nutricionais. A Shannon se casou em 2002 com Leonard King, só que o casamento não durou muito e eles acabaram se separando porque a Shannon trabalhava demais e não dava muita atenção para seu marido. O casal se separou após 6 anos de casamento, em 2008, e eles não tiveram filhos. A Shannon tinha problemas de saúde, como diabetes e lúpus. Em 2010, ela começou a receber mensagens no Facebook de um homem chamado Chris Lee Watts, que dizia estar interessado nela. Shannon, de início, ignorou muito as mensagens dele e ela não respondia quase nada. O Chris nasceu no dia 16 de maio de 1985, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Seus pais se chamavam Ronald e Cindy Watts e tinha uma irmã. Na sua infância, ele era muito quieto, mas todos gostavam dele. Chris nunca tinha namorado sério antes de conhecer Shannon. Ele estudava muito e por isso não teve relacionamentos. Shannon foi clara desde o início com Chris. Ela contou que tinha lúpus e isso afetava fisicamente, com dores de cabeça e dores no corpo, e que ela não sabia se era o melhor momento para se relacionar com alguém. O Chris respondeu que sentia muito pelos problemas de saúde dela, mas ele queria conhecer ela mesmo assim, nem que fossem para os dois serem só amigos. Shannon aceitou encontrar Chris e ele a buscou para sair. Mas no carro, ela começou a se sentir mal, ele parou o carro e ela dormiu por 2 horas. Mas o Chris foi muito paciente e carinhoso com ela. Mesmo com esse encontro que não deu muito certo, a Shannon se apaixonou pelo Chris. Logo, os dois começaram a namorar. Os pais do Chris não queriam que ele se casasse e a mãe dele dizia que ela já era uma mulher divorciada que não concordava que ele se casasse com ela. Mas mesmo assim, eles se casaram no dia 3 de novembro de 2012, sem a presença dos pais do Chris. Após o casamento, o casal se mudou para Frederick, no Colorado. Chris começou a trabalhar numa grande empresa petrolífica dos Estados Unidos. A Shannon continuou com seu trabalho de vendas e também arrumou um emprego numa concessionária. No dia 17 de dezembro de 2013, nasceu a primeira filha do casal, chamada Bella Watts. A segunda filha, chamada Celeste Watts, nasceu no dia 7 de julho de 2015. Em 2017, a Shannon se dedicou só ao trabalho de vendas de produtos nutricionais e saiu da concessionária. Assim, ela tinha mais tempo com as filhas. Nas redes sociais, ela mostrava momentos com a família, saindo com as amigas e cozinhando. A Shannon sempre batia as metas de vendas e ganhava viagens como prêmios. Em 2018, ela descobriu que estava grávida pela 3ª vez e compartilhou a notícia nas redes sociais. Shannon gravou a reação do marido ao receber a notícia. A família estava tendo altos custos médicos por causa de cirurgias que as 2 crianças fizeram e uma que a Shannon também teve que fazer.
A gravidez foi muito conversada com o marido e ele disse que queria muito ter um terceiro filho, porque o sonho dele era ter um filho do sexo masculino. A Shannon falou para a família dela que ela aceitou a gravidez do terceiro filho depois do Chris insistir muito, e que mesmo apesar dos problemas financeiros que a família tinha, a gravidez foi planejada. Mas o comportamento do Chris começou a mudar muito depois da gravidez. Ele já não era tão carinhoso com ela e começou a chegar tarde do trabalho. A Shannon fez a ultra para saber o sexo do bebê e descobriu que era um menino, mas quando ela contou para o marido, a reação dele não foi de muita felicidade. A família programou uma viagem para aproveitar as férias escolares das meninas entre maio e agosto. Eles combinaram 6 semanas de férias. As 5 primeiras semanas, a Shannon ficaria na casa dos pais dela, e na última semana o Chris ia se juntar a elas para irem juntos a uma praia na Carolina do Norte. Essa foi a primeira vez que o casal ia ficar longe por tanto tempo. No primeiro final de semana de férias, Shannon levou as meninas na casa dos sogros, mas ela e a sogra tiveram uma discussão. Após essa briga, eles resolveram cortar relações por um tempo. Durante a viagem, a Shannon se comunicava com o Chris através de videochamadas, mas ela percebia que ele continuava muito frio com ela e mal falava com as filhas. A Shannon comprava livros online para o Chris e enviava lá para a casa deles, só que quando os livros chegavam, o Chris nem abria o pacote e jogava fora. Na última semana de férias, o Chris se juntou a ela e as meninas, mas a relação só piorou. Quando Shannon questionava o comportamento dele, ele dizia que não estava acontecendo nada. Depois dela insistir muito, ele diz que não quer mais o filho. Shannon ficou em choque, chorou muito e não conseguia dormir. No dia seguinte, o Chris pediu desculpas para ela, mas os últimos dias de viagem, ela não conseguiu aproveitar mais nada. No dia 8 de agosto, eles voltaram para casa, porque no dia 10 a Shannon ia viajar a trabalho por 2 dias. O Chris ficou em casa, encarregado de tomar conta das meninas. A Shannon, antes de viajar, deixou tudo preparado na casa, comidas congeladas e até as roupas que as meninas iam vestir. No dia seguinte, no dia 11 de agosto, a Shannon ligou para o Chris para saber notícias das meninas, mas o Chris não atendeu o telefone. Um pouco depois, ela recebeu uma mensagem no celular dela, do banco, dizendo que o cartão tinha sido gasto $63 em um restaurante pelo Chris. A Shannon estranhou a mensagem porque o valor era muito alto e esse restaurante ficava em uma cidade vizinha, e aquele era o horário que o Chris devia estar colocando as meninas para dormir. A Shannon manda mensagem para ele de novo perguntando sobre as crianças. Ele respondeu que deixou as crianças com uma babá e saiu para assistir um jogo. Mas a Shannon pesquisou o cardápio desse restaurante e viu que o valor que ele gastou era muito alto para ele gastar tudo sozinho. A Shannon percebeu que o marido estava mentindo, começou a se sentir mal e não conseguiu continuar na conferência. O voo dela de volta para casa ainda atrasou por 4 horas e ela estava muito nervosa. Ela só chegou em casa às 1h48 da madrugada e isso foi gravado pelas câmeras de segurança. No horário de meio-dia, uma amiga da Shannon, chamada Nicole, liga para a polícia dizendo que deixou a Shannon em casa após a viagem e que depois disso não conseguiu mais falar com ela. A Nicole estava na porta da casa da Shannon, ninguém atendia o telefone e nem abria a porta. O Chris também não atendia o celular. E a amiga da Shannon, a Nicole, estava preocupada porque a Shannon estava grávida e também por ela ter lúpus. Alguns minutos depois, a polícia chega na casa, mas sem indícios de desaparecimento ou um suposto crime, eles não podem entrar na casa. A polícia liga para o Chris e ele atende. A polícia diz que precisa entrar na casa e ele diz que chega em 10 minutos. O Chris chega e abre a porta da garagem e os policiais aguardam na porta principal. O Chris demora 5 minutos para abrir a porta da frente. Os policiais entram e olham toda a casa. O que chamou a atenção deles foi que a bolsa de Shannon estava na cozinha com todos os documentos e também acharam o celular dela no sofá.
A amiga de Shannon desbloqueou o celular para a polícia e eles retêm o aparelho. Nicole diz para a polícia que o Chris não estava com um comportamento normal. Um policial percebe que tem câmeras na casa do vizinho, então ele chama o Chris para eles irem até lá olhar o que tem nessa câmera. Esse vizinho se chama Nathan. Os policiais explicaram para ele o que estava acontecendo, mas o vizinho disse que já tinha reparado uma movimentação estranha na casa dos Watts, que já tinham olhado nas câmeras e separado todos os trechos para mostrar para a polícia. O Chris ficou surpreso e inquieto. Quando Nathan coloca os vídeos na TV, o Chris não consegue disfarçar o estresse. As imagens mostram a Shannon chegando em casa a 1h48 da manhã. A próxima imagem é de 4h50 da manhã. Era o Chris dando ré na caminhonete dele, que estava na rua, e posiciona como se fosse entrar na garagem. Ele abre a porta da garagem, entra e sai 3 vezes. Todas essas vezes carregando alguma coisa e colocando dentro do carro. Não dava para ver o que era. A polícia pergunta para o Chris o que ele estava carregando. Ele diz que eram ferramentas de trabalho. Chris fica sem saber o que fazer e sai da sala. E nessa hora, o Nathan conversa com os policiais e diz que o Chris não estava agindo normal. A polícia consegue uma autorização para poder verificar o GPS da caminhonete. Na manhã do dia seguinte, 14 de agosto, 2 canais de TV foram na casa do Chris para entrevistá-lo. E na entrevista ele disse que Shannon podia ter fugido com as filhas. No mesmo tempo que acontecia a entrevista, uma equipe vasculhava a casa atrás de alguma evidência, e eles usaram cães farejadores. A polícia usou um drone para fazer o mesmo percurso que o Chris fez na noite do desaparecimento, usando as informações do GPS da caminhonete. E durante o percurso, viram um lençol jogado no meio do nada, e o lençol era igual a um que tinha na casa dos Watts. Usando o lençol como evidência, a polícia chamou o Chris Watts para depor. Antes do depoimento dele, uma mulher vai até a delegacia. O nome dela era Nicole Kessinger, e ela disse que era a namorada do Chris. Ela disse estar confusa por ter visto ele dar entrevista sobre o caso na TV, e ele dizendo que amava a esposa e dizendo para ela voltar para casa. Mas para a namorada, ele disse que já era separado e que ela soube pela TV que Shannon estava grávida. O policial pede que ela deixe o telefone dela como evidência e ela aceita. O Chris vai até a delegacia prestar o depoimento, mas os policiais não falam nada sobre a Nicole e nem que sabiam sobre o relacionamento extraconjugal. O Chris diz que na noite do desaparecimento ele conversou com Shannon sobre se separar e achava que ela sumiu por estar na casa de alguma amiga. O Chris diz também que nunca traiu a esposa. Ele foi submetido ao teste do polígrafo no dia seguinte, dia 15 de agosto, e o resultado foi de que ele mentiu durante o teste e não passou. Chris jurou não ter mentido e ficou muito nervoso. O investigador pressiona que ele diga a verdade e que aquele era o momento. O Chris diz para os policiais que ele traiu a Shannon e o policial diz que já sabia disso. O Chris pede que chamem o pai dele. Os policiais chamam e ele fala baixinho para o pai que matou a Shannon. O pai dele fica chocado. O Chris disse que Shannon matou as filhas e ele matou ela por isso. Os policiais queriam saber onde elas estavam. Ele diz que a Shannon estava perto do lençol e as meninas dentro do tanque. Uma equipe de 30 pessoas esvaziaram o tanque e tiraram as meninas. O Chris ficou preso por mais de 3 meses esperando o julgamento. Os promotores acreditavam que o Chris tinha matado as 3 para poder ficar livre e ter um relacionamento com a amante. No dia 6 de novembro do mesmo ano, os advogados do Chris propõem um acordo. Ele teria que confessar o assassinato dos 4, já que no Colorado o bebê dentro da barriga também é incluído como uma vítima do assassinato. Se o Chris aceitasse o acordo, ele não passaria por um julgamento e a pena de morte não seria aplicada. O Chris aceitou o acordo e 13 dias depois saiu a sentença. O Chris foi condenado a 3 prisões perpétuas.
O juiz disse que esse foi o crime mais cruel e bárbaro que ele já tinha visto. A família da Shannon não acreditava na versão de que Shannon tinha matado as filhas. Os pais do Chris não foram ao velório da Shannon e nem das netas. E toda vez que eles davam entrevistas, eles falavam mal da Shannon. A casa do casal foi a leilão e ainda não tinha sido vendida. A amante Nicole conseguiu trocar de nome para sua segurança, porque muita gente a acusava de ter participado de alguma maneira do crime. Após o julgamento, quando a sentença já não poderia ser mudada, o Chris deu uma entrevista e contou tudo como exatamente aconteceu. Ele disse que na mesma noite que Shannon chegou de viagem, ele a matou sufocada, apertando o pescoço dela. Depois, ele enrolou ela num lençol e levou para a parte de baixo da casa. Pediu que as filhas pegassem os cobertores e entrassem no carro. Ele disse que as meninas não paravam de chorar. Ele dirigiu por mais de 40 minutos e, para não ouvir o choro das meninas, ele colocou uma música do Metallica. Ele disse que ouvia a música repetidamente. No meio do caminho, ele parou num terreno, foi no carro, pegou uma pá e começou a cavar um buraco, e nesse buraco ele jogou o corpo da Shannon. Depois, ele dirigiu até os tanques, pegou a Cissy e sufocou ela até ela parar de respirar. Ele subiu no tanque, abriu e jogou ela lá dentro. Depois, ele fez o mesmo com a outra filha. Chris disse que ainda tem na cela uma foto de Shannon com as meninas. Os outros presos xingam ele o tempo todo e que desde o dia da sentença ele não fala mais com os pais. Então, gente, esse foi o caso de hoje, esse caso triste da família Watts, que ficou muito famoso em todo o mundo pela crueldade das mortes, por tudo que o pai teve coragem de fazer com as duas filhas pequenas e com a esposa grávida. Algumas pessoas no início duvidavam se a amante tinha participação no crime, mas depois a polícia concluiu que ela não tinha nada a ver. Durante o julgamento, o Chris ficou totalmente em silêncio, não chorou em nenhum momento quando falou das filhas nem da esposa. Ele se mostrou o tempo todo frio. E os pais dele também, depois da morte da Shannon, começaram a falar muito mal dela, como se quisessem culpar ela pela própria morte. Mas fala aí nos comentários o que você acha desse caso, se você já conhecia. Eu gosto muito de saber o que vocês pensam. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like. A gente está querendo fazer esse canal crescer. Não deixe de assistir também os últimos vídeos que a gente postou. Eu vou deixar um card aqui em cima com o nosso último vídeo. Vai lá também, comenta, deixa o seu like, dá essa ajudinha pra gente. Vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais, o Instagram, o TikTok. Segue lá também, porque lá eu posto muito sobre o meu dia a dia e também aviso quando sair vídeo novo. E é isso. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.